Nicola, tem alguma informação sobre a troca de Lautaro Dias e Juninho Capixaba? O Gabriel, eu acho real, plausível, possível que o Lautaro deixe o Cruzeiro, tá? O Lautaro perdeu espaço, essa é a grande verdade, não tem conseguido jogar com frequência, e ele tem mercado, né? Ele tem sido assediado por clubes brasileiros. A questão é, o Juninho Capixaba já estourou o limite de jogos. E o Juninho chegou a ser alvo de 4 propostas diferentes do Palmeiras. O Palmeiras chegou a oferecer 8 milhões de euros na última oferta que fez ao Red Bull Bragantino. O Red Bull disse que não venderia o Juninho Capixaba. Tá? Então, diante desse cenário, eu não descarto que o Lautaro Dias deixe o Cruzeiro, mas acho quase impossível imaginar a possibilidade de o Juninho Capixaba trocar o Red Bull Bragantino. Até porque é mais um dos atletas que já disputaram mais do que 7 jogos no Campeonato Nacional. Se você o contratasse, só poderia utilizá-lo nas Copas, tá bom? Alan Costa, Nicola, sobre o Matos, por que a saída do Cruzeiro? Acha que vai dar bom no Santos? Não estou muito esperançoso, não. E eu tenho certeza que ele saiu do Cruzeiro porque ele perdeu toda a autonomia que tinha lá, tá? Verdade é que ele mandava quase nada no Cruzeiro e no Vasco, e no Santos ele vai ter muita autonomia. Fala, Nicola, prazer participar do programa. Obrigado, cara. Alguma contratação do Cruzeiro encaminhada? Thalys, eu estou sentindo o Cruzeiro mais pessimista em relação ao Valentim Gomes. Zagueiro argentino do Vélez, alvo do Cruzeiro desde o fim do ano passado. O Valentim já deu sinais de que gostaria de jogar no Cruzeiro, mas a impressão que o Cruzeiro tem é de que o Valentim Gomes prefere fechar com o clube da Europa. O empresário dele, inclusive, está na Europa para tentar negociar algum tipo de acordo, tá? Salve Cabuloso, tá brabo demais, e tá mesmo. 2 vitórias convincentes contra Flamengo e Palmeiras, ambas dentro de casa. Uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro, especialmente depois que o Leonardo Jardim modificou todo o esquema tático do time. O Cruzeiro é outro, né? Ó, tô até pegando aqui a forma dos times. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro foi o que mais somou pontos. 13, tá? Nos últimos 5 jogos, somou 13 de 15. Aí é uma curiosidade, o Galo que vive um momento de dificuldade, o Galo foi o segundo que mais somou, foram 11 pontos em 15. O Flamengo somou 10, Botafogo 10, Fluminense 10, Bragantino também 10, assim como o Grêmio. Tem bastante time com 10. Deixa eu ampliar um pouquinho para 10 rodadas. Para 10 rodadas, o Cruzeiro é o quarto que mais pontuou, 23 pontos para o Flamengo, 22 para o Red Bull Bragantino, 21 para o Palmeiras e 20 para o Cruzeiro, tá bom? Hugo Félix, Benfica B, irmão do João Félix no Cruzeiro. Ô Ronan, deixa eu contar a história desse Hugo Félix, eu confesso que eu nunca havia ouvido falar sobre ele. Mas outro dia eu fui procurar o Boto, quando começou a especulação de que o João Félix, que é o irmão famoso da família, poderia jogar no Flamengo. Eu perguntei, ô Boto, você trabalhou com o João Félix lá no Benfica? Ele sim. A história é curiosa, o João Félix tinha sido dispensado pelo Porto e foi bater lá no Benfica para pedir emprego. E a gente acabou aceitando o João Félix porque a gente queria, de fato, o irmão dele, o Hugo Félix, que é mais jovem. O tempo passou, o João Félix arrebentou, virou titular profissional e foi vendido por 126 milhões de euros para o Atlético de Madrid. Quarta maior negociação da história do futebol em todo o mundo. Já o Hugo Félix, que é o irmão mais novo do João Félix, não virou que o Hugo Félix. O Hugo, que era a expectativa dos dirigentes do Benfica, o Hugo hoje está com 21 anos de idade e joga no Benfica B. Aqui, quer ver? Ó? 36 jogos na atual temporada e 2 gols pelo Benfica B. Tem bastante assistência, até 10 assistências, mas jogando pelo segundo time do Benfica, que disputa, eu não sei se é a segunda ou a terceira divisão do futebol português, tá? Ó, só Benfica B, tá vendo? No profissional, deixa eu ver se ele chegou. Jogou uma partida no profissional, deixa eu ver quantos minutos na temporada atual. Taça de Portugal, vitória do time, ele jogou 10 minutos, tá? Foi na Taça de Portugal, que é um dos torneios menos importantes lá para o Benfica. Confesso que eu não tenho informação sobre essa possibilidade, só se fosse alguma coisa do Leonardo Jardim, né? Mas não acho que ele tem predicados para ser contratado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro está num outro patamar. O Cruzeiro precisa buscar um outro tipo de jogador, caras que cheguem para serem titulares, né? O Príncipe Cleitinho quer saber como é que está o Cabuloso. O Cabuloso está em vias de se tornar líder do Campeonato Brasileiro. Se o Cruzeiro vencer
o Vitória em Salvador na próxima, não nessa quinta, na outra, o Cruzeiro assume a liderança do campeonato antes da paralisação, né? Vocês sabem que o campeonato vai ficar parado por mais ou menos um mês por conta da disputa do Super Mundial. Hoje o Cruzeiro é o segundo, mas ele ultrapassaria o Flamengo exatamente por conta do fato de o Flamengo e o Palmeiras não jogarem mais por conta da paralisação. Eles só voltam a jogar a partir de julho. Peraí. Sobre o Arthur Cabral. A grande questão envolvendo o Arthur Cabral é a grana, né? O Benfica comprou ele muito mal da Fiorentina, pagou cerca de 20 milhões de euros e certamente não vai recuperar esse investimento com algum clube do Brasil. Se fosse para emprestar, até dava para imaginar que ele pudesse vir por empréstimo, com parte dos salários pagos lá, alguma coisa nesse sentido. Agora, do contrário, com algum time assumindo esse compromisso de comprá-lo, acho absolutamente inviável. 27 anos de idade, temporada que fechou agora. 34 jogos, só 7 gols e 2 assistências, tá? E dos 34 jogos, muitos como reserva, quer ver? Estou até abrindo aqui para a gente passar a relação completa. Dos 34 jogos, 7 como titular e 27 como reserva. Então, na verdade, o Arthur Cabral só conseguiu jogar 7 vezes ao longo de todo o ano com a camisa do Benfica como titular. Boa noite, Nicola. Alguma novidade do Cruzeiro em relação a contratações? Vamos lá. Daniel, não vai haver contratação de um CEO para o lugar do Alexandre Matos. Hoje aconteceu o anúncio oficial da saída do Matos, tá? Beleza, vai embora. O Cruzeiro entende que não há necessidade de contratar alguém. A avaliação é de que o Pedro Júnior vai tocar ao lado do Pelaipe e também com o respaldo do Léo Jardim. O Leonardo Jardim está com bastante moral e prestígio lá dentro. A curiosidade é que algum tempo atrás o Cruzeiro chegou a cogitar a contratação de um ex-jogador para fazer a função que o Dracena exercia no ano passado. Não vem esse ex-jogador e não vem, pelo menos nesse primeiro momento, um CEO para o clube, tá? E aí deixa eu contar um bastidor. Eu estava tentando descobrir, porque assim, para mim a principal contratação do Cruzeiro nesse ano foi a do Leonardo Jardim. Não há outra melhor. E olha que o Cruzeiro contratou bastante gente boa. Mas o único cara que fez todo mundo jogar bem, ou quase todo mundo jogar bem, foi o Leonardo Jardim. Então, se o investimento feito pelo Pedro Lourenço, se as contratações feitas pelo Matos, se a avaliação é positiva hoje, essa avaliação é positiva graças à chegada do Leonardo Jardim. E eu fui tentar descobrir quem que idealizou, quem que pensou nessa contratação, né? Aí eu lembrei que o Pelaipe lá atrás havia sugerido o Jorge Jesus para o Flamengo. Cheguei a pensar, será que foi ele quem indicou outro técnico português? Se foi o Pedro Lourenço, a verdade é que acabou meio que caindo no colo do Cruzeiro, até pela boa relação de mercado que o Matos tem. Um belo dia, enquanto o Cruzeiro estava buscando o técnico, toca o telefone do Matos, do outro lado da linha, um representante do Leonardo Jardim, falando, o Leonardo Jardim cansou de ser procurado por clubes brasileiros e em nenhum momento se manifestou interessado. Agora ele topa conversar. O que vocês pensam? O Matos, na hora, falou, é esse que eu quero. E a partir daí ele abriu negociações, foi passando as coordenadas para o Pedro Lourenço, que como dono do clube foi dizendo o que dava e o que não dava para pagar. O acordo foi fechado, pacote de mais ou menos R$1,5 milhão por mês. E a verdade é que o Cruzeiro tem hoje um técnico muito bom e de maior currículo do que todos os outros portugueses que já passaram por aqui, tá bom? Hora de falar sobre Copa do Brasil. Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil foi conhecido nessa segunda-feira na sede da CBF. E o principal jogo desse primeiro mata-mata será Corinthians e Palmeiras, adversários na final do Campeonato Paulista. A grande diferença é que inverte-se o mando. Corinthians decidiu o título do Paulistão na Neoquímica Arena. Agora ele faz o primeiro jogo em casa e decide a classificação para a próxima fase no Allianz Parque. Jogo dos mais importantes, talvez o mais interessante dessa oitavas, que representa ou garante outros jogos legais, como por exemplo Flamengo e Atlético Mineiro, jogo da ida no Maracanã, o jogo da volta na Arena MRV. Queria contar também que Internacional e Fluminense se enfrentam, São Paulo e Atlético Paranaense, Botafogo e Red Bull Bragantino, Bahia e Retrô. Já o Cruzeiro pega o CRB e o CSA pega o Vasco. Importante lembrar que todos os nomes que eu citei primeiro fazem o jogo de ida em casa e decidem a classificação para as quartas de final na condição de visitante. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Queria responder para você se existe a chance de Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, contratar alguém para substituir o Alexandre Matos. O anúncio da saída do Matos para o Santos foi feito na tarde dessa segunda-feira. Para ser preciso, o anúncio serviu apenas para oficializar a saída do Matos. Ainda não há confirmação oficial de que o Matos é o novo homem forte do futebol do Santos, mas parece ser questão de tempo. A pergunta que fica é, o Cruzeiro vai contratar um substituto para o Matos?
E essa questão se torna ainda mais importante porque algumas semanas atrás o próprio Cruzeiro chegou a especular a chance de contratar mais um homem para o departamento de futebol. A avaliação é de que poderia ser bacana substituir o Edu Dracena, que havia deixado o Cruzeiro no fim da temporada passada. O perfil buscado era de um ex-jogador. Uma das possibilidades levantadas na oportunidade era do Tinga. O Tinga não foi contratado, ninguém chegou para essa posição e o Cruzeiro não deve contratar um CEO. A avaliação interna é de que o Pedro Júnior, o filho do dono da SAF do Cruzeiro, hoje tem condição de tocar o clube de forma sozinha e na parceria com o Paulo Pelaipe, que deve ser promovido de gerente para diretor executivo de futebol. A tendência é que Leonardo Jardim também tenha cada vez mais importância nas decisões da Raposa, que é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro, se venceu Vitória no dia 12, na condição de visitante, vai para a pausa da Copa do Mundo de Clubes na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Isso porque Flamengo e Palmeiras não jogam mais antes do Super Mundial. Isso aí então, torcedor Celeste Azul. Ficamos por aqui com um giro de notícias do Cruzeiro na manhã desta terça-feira, trazendo as últimas informações para você. O Cruzeiro aí que na Copa do Brasil foi sorteado para enfrentar o CRB, né? E essa partida só vai acontecer lá para agosto, né? Tá longe ainda para ter esse confronto da Copa do Brasil. Mas o importante é que o Cruzeiro tem aí alguns diazinhos para poder descansar e treinar, né? O Cruzeiro que vem numa maratona de jogos aí muito fortes e entregando bons resultados, né? O Cruzeiro está invicto aí 11 jogos e na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro joga no dia 12 aí contra o Vitória no Barradão e uma vitória da Celeste Azul. O Cruzeiro pode chegar aí à liderança do Campeonato Brasileiro em meio a essa paralisação para o Super Mundial. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha o vídeo aí com mais amigos do maior de Minas. É claro que é o cabuloso, é o Cruzeirão. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.